E hoje nós vamos, então, começar o estudo sobre o livro de Daniel. Então, se você tiver uma Bíblia em casa, já vá lendo, então, o livro de Daniel. Se por acaso tiver alguma pergunta a respeito, quiser colocar na rede, pode ficar à vontade, que depois nós, então, daremos aí resposta assim que identificarmos a sua pergunta. Posso ser que no decorrer do estudo não dê para a gente fazer isso, mas enquanto estivermos estudando aí, no dia seguinte, com certeza nós estaremos então aí dando a sua resposta dentro daquilo que tem sido esclarecido. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, e nós estaremos lendo os versículos de 1 a 4. Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz o texto: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, versados no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que tem nos dado de mais uma vez estarmos na tua casa, podermos, Santo Deus, nos colocarmos diante de ti, e nesse instante, Deus Pai, com a tua permissão, trazer o esclarecimento daquilo que temos lido na tua palavra, e pedirmos, Deus Pai, que o teu Espírito abra-nos o entendimento, nos dê compreensão, ajudando-nos, Santo Deus, a entendermos a tua vontade e os teus planos nas nossas vidas. Agradecemos por esta igreja, pela vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que estarão, Santo Deus, usando do tempo nesta noite para estudarmos juntos, e que o Senhor, então, abra-nos o entendimento para termos compreensão. Pedimos que perdoe os nossos pecados, pois falaremos da tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos então começarmos a estudar aqui o livro de Daniel, e eu vou falar já para os irmãos, o livro de Daniel, o capítulo 1, 2, 3 e 4, tá? Vem numa sequência normal, isto é, numa ordem cronológica, a gente vai pegar os fatos aqui de acordo com os acontecimentos. Então nós vamos pegar aqui hoje o livro de Daniel. Então até o capítulo 4 nós vamos estudar de uma forma sequencial. Depois, seguindo a ordem dos fatos, nós vamos para o capítulo 7, depois para o capítulo 8, voltaremos para o 5, vamos para o 9 e o 10, vamos para o 6 e depois o 11 e o 12. Né? Então, o livro de Daniel, ele vem nessa sequência. Então, porque os fatos não foram colocados em ordem cronológica. Né? Então, você vai pegar aí, capítulo 1. Aconteceu mais ou menos por volta do ano 605 ou 607 a.C. O capítulo 2, no ano 602 ou 603. O capítulo 3, por volta do ano 594. O 4, por volta do ano 569. O 7, que é na sequência, vem por volta do ano 553. Se fosse por 5, ia por 539. Então, vai pulando as datas de acordo com o relato do livro, né? Mas de acordo com os acontecimentos, isso fica uma ordem diferente. E é bom, irmãos, nós entendermos uma coisa, né? Independente da sequência do livro, Deus não está aqui preocupado com a sequência cronológica. Nós vamos fazer o estudo para a gente pegar aqui, então, aquilo que ia acontecendo de acordo com a profecia e de acordo com os relatos
né, dos reinados nos quais Daniel fez parte. É bom nós olharmos para isso, assim, ó, quando a gente olha para a vida de Daniel, né, olha para a vida do povo de Israel, a gente vai vendo que assim, era uma sequência, os irmãos que estão fazendo as suas leituras dos textos bíblicos, né, e aí é bom você lembrar, né, que se você estiver atrasado, em março, aqueles que se propuserem fazer a leitura em um ano, em março então vai completar um ano, tá? Se você não conseguir colocar a leitura em ordem em um ano, não tem problema. Prorrogue o seu prazo, mas faça a sua leitura. Então, se você está fazendo a leitura, né, ou já fez a leitura do livro de Reis e dos livros de Crônicas, né, isto é, 1 Reis e 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Se você fez a leitura, você vai perceber que no decorrer da leitura, terminando ali o reinado de Salomão, aí o reino vai ser dividido, reino do norte e reino do sul, né? Roboão, filho de Salomão, vai pegar ali a parte do reino do sul, e Jeroboão vai pegar a parte do reino do norte. Então fica Jeroboão com 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, com 2. E aí vocês vão ver que tem uma sequência de reis do norte, que já começa com todas as maldades de Jeroboão, com a sua idolatria, com seus pecados, e vai embora. E o reino do sul começa já terminando o reinado de Salomão. O seu filho já não dá sequência naquilo que ele tinha ouvido nem aprendido do seu avô Davi. E aí já começa então a desandar. Aí vem uma sequência, vem reis bons e vem reis maus, né? Isto da mesma linhagem. É bom nós olharmos para isto. A promessa que Deus fez a Davi continua. E quando nós olhamos para Daniel, irmãos, Daniel está vivendo num período, que pegou, os seus pais pegaram um período muito crítico. Daniel agora vem e ele pega um período bom. Por que ele pega um período bom? Porque ele vai nascer ali no meio do reinado de Josias. E Josias foi um rei bom. Josias vai reinar, acho que 31 anos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22 e 23, a gente não vai ler os 2 capítulos de 2 Reis, mas é aqui, neste período, que então Daniel nasce. Eu vou ler só aqui o versículo 1 do capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Então, quando a gente olha aqui, Josias reina 31 anos. Daniel, aqui, ele vai nascer mais ou menos na metade do reinado de Josias. Então, ele pega um rei bom. Então, quando você olha lá para Daniel, você olha para Sadraque, Mesaque, Abednego, e você vai olhar para uma leva boa de magistrados e de pessoas qualificadas que Nabucodonosor leva para a Babilônia, este povo estava com a influência de um rei que realmente tinha o temor a Deus. Isso faz diferença. Então, assim, a gente vê muitas famílias hoje, quando você pega famílias que são criados, filhos são criados, onde os pais já têm uma orientação cristã, a tendência dele ter um comportamento bom é maior do que aqueles que não têm uma origem cristã. Isto é regra? Não. Não é regra. Pais bons produzem filhos ruins, como pais ruins produzem filhos bons. Então não é regra. E nós vamos ver isso na sequência dos reis. Mas Daniel, graças a Deus aqui, foi beneficiado pelo temor a Deus e pela
a forma que ele foi educado. Então, o que está acontecendo aqui? Deus fez uma promessa, ou veio uma profecia, por intermédio do profeta Isaías, lá para Ezequias. E os irmãos, a gente pode, aí a Bíblia, abrir a sua Bíblia aí, em 2 Reis, deixa eu ver se o texto está aqui, 2 Reis capítulo 20, versículo de 14 a 18, 2 Reis capítulo 20, versículo 14, então diz assim o texto: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante vieram, da Babilônia. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: tudo o que há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo o que houver em tua casa e o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo os teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha que situação, né? Ezequias aqui estava numa situação muito delicada, pede a Deus uma longevidade maior. Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias, e Ezequias então comete um ato falho, né? Porque o povo chegou lá, deu uma enganada nele, ele catou e mostrou tudo que tinha dentro do palácio e da casa do rei. O que Isaías fala para Ezequias? Ezequias, tudo o que você mostrou, a Babilônia vai vir e vai levar embora. Irmãos, quanto tempo demora isto? E aí eu falo para os irmãos, se eu tivesse ouvido a profecia de Isaías, no acontecimento eu já não teria mais nem saudades, porque demora 100 anos. 100 anos. Daniel está vivendo agora este período de 100 anos pós-profecias do profeta Isaías a Ezequias. Isso que aconteceu vai se cumprir. Por quê? Aquilo que Deus fala, e aí eu falo para os irmãos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque nós vamos ouvindo muitas coisas, vamos aprendendo, e quando nós achamos que sabemos demais, a gente tende a querer esquecer a Deus e achar que Deus vai fazer as coisas do jeito que nós achamos que deva ser feito. E não é assim que funciona. Deus estabeleceu um limite, Deus estabeleceu um jeito, e Ele quer que nos adequemos ou nos adequamos àquilo que Ele, Deus, estabeleceu. É bom nós entendermos isto. Deus fala para Ezequias: vem o tempo. O tempo passou. Vem Josias. Josias está reinando. Fez um reinado excelente. Mesmo que tenha deixado ali alguns altos, tenha deixado alguns postes ídolos, tenha deixado alguns locais de adoração. Por quê? Mas eu vou dizer, mas, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, não tem como, por melhor que você seja, colocar limite em todas as coisas. O povo precisava de um lugar para adorar. Precisava. Tinha o templo? Não tinha o templo. Onde que o povo adorava? O povo adorava nos altos. E uns iam para os altos e adoravam a Deus, e outros iam para o alto e adoravam o poste ídolo. Isso ia acontecendo. Ele não conseguiu, por melhor que fosse o esforço dele, ele não ia conseguir fazer todos os povos fazer a vontade de Deus. A gente olha para a nossa casa, olha para as nossas famílias. A gente tem primo, tem
parente, tem tio, tem uma coisa, tem outra, e as pessoas não querem saber de Deus. É porque não conhecem? Não. Não. Porque ainda não tiveram o entendimento para adorar a Deus. Aqui nesse reinado não era diferente. Então Josias aqui, ele começa a reinar com 8 anos de idade, tá certo que reinou 31 anos, e ele então vai, por um ato também impensável, entrar numa guerra com o rei do Egito, que não tinha nada a ver, e aí ele acaba morrendo. Quando Josias morre, Daniel já está aqui aproximadamente entre 14 a 17 anos de idade. Quando você vai olhar para a história, assim, até quantos anos você forma uma criança? Para ela poder tomar as decisões baseado naquilo que tem aprendido. Até 7 anos de idade. Dos 7 para frente, você vai fazer aquilo que aprendeu. E não tem como ser diferente. Porque aí ele já começa a ter entendimento, ele já começa a se rebelar e daí para frente vai embora. Mas Daniel aqui, ele já tinha 14 anos de idade, ou 17 anos. Então, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu Josias fazer, naquilo ele se firmou. Quando Nabucodonosor toma a Judá, sitia ali Jerusalém, ele entra pela Palestina, sitia Jerusalém, e agora ele invade, porque não tinha o que fazer. O camarada veio, e é bom a gente entender isso, assim, Nabucodonosor, ele assume o reinado em 605, no início do ano, em setembro ele já invade Judá. O camarada veio com fome, veio querendo fazer guerra de todo jeito. O que ele faz? Ele cata esse povo, e aqui a gente vai entender o seguinte, assim, por que é que Nabucodonosor invadiu? Porque as pessoas não queriam mais saber de Deus. Assim, Deus, assim, olha, Davi, enquanto houver gente temente, enquanto houver gente fiéis aos meus mandamentos, aos meus estatutos e aos meus juízos, eu terei misericórdia desse lugar. Não foi essa a oração de Salomão? Senhor, venha estrangeiro, venha quem for, se fizer a oração nesse lugar e se arrepender, o Senhor perdoa? Perdoa, Salomão. Perdoa, não tem problema. E se deixar fazer as coisas sem se arrepender, vai ser castigado. Josias fez um excelente reinado. Seu filho vem, pega aí o capítulo 23 de 2 Reis. Versículo 29, diz, nos seus dias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. O rei Josias marchou para encontrá-lo em batalha. Mas vendo faraó Neco, o matou em Megido. De Megido, os servos de Josias o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém e sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu e o constituiu rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém, tomou consigo a Jeoacás e o levou ao Egito, e ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém, para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, teve que criar impostos no país, em cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar ao Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade
quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Zebida, filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Olha a situação. Aquele jovem que tinha crescido, né? Tinha passado ali ou desfrutado de 17 anos de um reinado excelente de Josias. Após a morte de Josias, cata um camarada que fica 3 meses. E depois o seu irmão, que fica aí mais 11 anos. Né? E aí, teve um pai excelente, mas os filhos não seguiram aquilo que o pai tinha ensinado. E agora, o quanto o pessoal estava preocupado com o Egito, estava preocupado com a Síria, estava preocupado com outros países que poderia estar tomando conta da nação, vem a Babilônia agora e abraça tudo isso. E é nesta leva que vai Daniel embora. E aqui nós vamos olhando que nesses 4 anos que acontece aqui esse reinado de Judá, no 4º ano Nabucodonosor vem, então leva este povo embora, e Nabucodonosor faz uma coisa, irmãos, eu falo assim, olha, você que estuda esse camarada é muito esperto, né? Porque que ele faz? Ele cata todos os camaradas bons, né? Cata toda a classe rica, toda a classe que realmente tem conhecimento, tem estudo, tem dinheiro, leva todo mundo embora. O que ele faz com os pobres? Ele deixa todos os pobres no país e dá aos pobres o direito de tomar posse de tudo aquilo que os ricos tinham deixado. Qual era a responsabilidade dos pobres? Era produzir com aquilo que os ricos tinham deixado para sustentar os ricos que ele tinha levado embora. O camarada nunca teve nada, agora tem tudo na mão, o que ele vai fazer? Vai fazer de tudo para continuar tendo a regalia do rei. Quando o rei percebe que ficou gente inteligente ainda, no meio daqueles que ele achava que não tinha mais capacidade nenhuma, ele cata e leva embora também. Porque o negócio dele é fazer o povo inteligente, fazer com que a Babilônia cresça. Eu tenho falado, e muitas vezes eu tenho até brincado com as pessoas, falo assim, nós brasileiros fomos formados para enriquecer o rico, ou os ricos. Nós não fomos treinados para sermos ricos. Nós fomos treinados para fazer as pessoas ricas. Quando alguém que foi treinado para fazer o outro rico percebe que ele pode ser rico também, ele vai fazer a mesma coisa com os outros. Vai colocar os outros para trabalhar para enriquecer ele. É assim que a vida funciona. E Nabucodonosor não pensava de forma diferente. Então, todas as vezes que ele deixava alguém em algum país que ele tomava conta, e aquele que estava no país começava a se enriquecer, esse cara é bom. Leva esse cara para a Babilônia. Porque já que ele sabe ficar rico, então ele vai me enriquecer também. E Daniel foi nessa. E quando nós olhamos para essa situação, nós vamos vendo que Nabucodonosor, ele vem com muita fome. E ele se torna um líder muito temido. Então as pessoas que ficavam ali subjugada por ele, como nós vimos lá no capítulo 20, o que ele faz? Quando ele coloca Jeoaquim, ele coloca lá, o irmão Walter, já nos estudos que estava trazendo aqui sobre Jeremias, falou assim, o rei vassalo. O que ele fazia era isso. Catava uma nação, subjugava, colocava um camarada que ele queria para tomar conta, então aquele camarada ficava trabalhando só para prestar conta para o rei, e sustentar o rei do outro lado. Essa era a situação. O que Nabucodonosor faz aqui é exatamente isto. Ele vai tomando posse disto e vai fazendo com que as pessoas possam ali viver
né? Desfrutar daquilo que ele dá, mas que seja pacífico, né? Não pode se rebelar, não. Porque se rebelar contra o rei, perde a mordomia que tem. E é bom, quando nós estivermos lendo o texto bíblico aqui, não tem como a gente olhar só para Daniel sem levar em consideração o contexto que vem anterior. Tá? Porque, olhando para a história, aí você fala assim, mas pastor, para que eu vou ler livro de Reis? Para que eu vou ler livro de Crônicas? Porque se você não lê 1ª e 2ª Reis, não lê 1ª e 2ª Crônicas, você não entende a história. Você não sabe o que os profetas, com o que os profetas falavam. Você não sabe como os reinos funcionavam. Então é bom você ler. É bom você ler. Então, assim, não deixe de ler. Então, se você já tem lido, você vai perceber que aquilo que nós estamos falando, uma coisa vai completando a outra. Tá? Eu falei para os irmãos, assim, eu acompanhei, não estava aqui, mas acompanhei todas as mensagens, né? Tanto de quarta-feira quanto as mensagens ministradas aos domingos pelos irmãos. E você vai vendo que não tem como você desassociar uma coisa da outra, porque uma mensagem vai completando a outra. Tá? Então, aquilo que os irmãos já têm, falam assim, irmãos, olha, anota, faz isso, pega informação, faz não sei o quê. É bom. Tá? Porque você vai vendo qualquer parte da Bíblia que você estiver estudando. Tá? Você vai ver que não tem nada que não se complete. Mas você só vai ter o entendimento do todo se você estiver acompanhando o estudo. Tá? Aqui, nós vamos vendo isto acontecendo a cada instante. Então, o que faz Nabucodonosor? Capítulo 24 de 2ª Reis, versículo 14. Deportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valentes, 10.000 presos e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Esta foi a estratégia de Nabucodonosor. Quem pensa, vem comigo. Quem ainda não aprendeu a pensar, fica aí para se virar. A vida é assim. A vida é assim. E aí você vai vendo que este povo que trabalhava supria toda a necessidade dos que ele tinha levado preso. Nabucodonosor não gastava um centavo. Por isso que o homem enriqueceu. Começou pobre entre as outras nações, mas ficou mais rico. Porque ele colocava todos os outros para mandar dinheiro para ele. É bom você aprender isso. É bom você aprender isso. Eu tenho falado isso aqui para os irmãos. É bom que sejamos ricos. O que eu vou fazer, pastor? Irmão, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Porque Deus vai estar o tempo todo nos instruindo e mostrando para nós que quando, no mundo secular, quem não tem conhecimento e quem não tem como sobreviver sem depender dos recursos dos outros, vai ser escravizado. E não é porque está lá o cara com chicote na mão te escravizando, não. Porque você vai ser privado das suas necessidades o tempo todo. Então você tem que aprender a se virar. Como é que você faz isto? Assim, Deus vai providenciar meios para que você passe a pensar. O que é que Deus faz aqui? O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, eu estou lá agora em Daniel, capítulo 1, versículo 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Qual seria a sua atitude? Vendo que aquilo que você tinha em mãos,
o local que você tinha de adoração, aquilo que você tinha para oferecer sacrifício a Deus, a forma que você tinha para invocar a presença de Deus. E eu falo para os irmãos aqui, ó, se os maus pecam, os justos sofrem. O que este povo poderia fazer? Poderia, Senhor, mas para quê, Senhor? Como é que pode? Você já viu o crente reclamando? Se você não viu, eu já reclamei. Como é que Deus permite o camarada entrar na casa de Deus, saquear a casa de Deus, levar equipamento de som, levar não sei o que, arrombar a janela, quebrar a porta, fazer não sei o que. Você não reclamou disso? Você nunca ficou chateado com isso? Uma vez eu estava aqui, no Riviera, fazendo entrega, e uma igreja pintou um muro. Fez um murão bonito e pintou todo de branco. E eu fui lá, aquele muro estava muito bonito. Aí na semana seguinte eu voltei, os caras chegaram e picharam lá bem grandão. Deus que me perdoe, quem mandou pintar de branco? E agora eu falo assim, quem pintou aquele muro se indignou? Lógico que se indigna. Quem é que não se indigna com uma coisa desta? Agora eu falo para os irmãos. Está lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros e os profetas. Aí depois, temente a Deus, obediente. De repente alguém chega lá, destrói todo o templo, leva todos os utensílios do templo e ainda coloca diante de uma imagem de escultura. Aí você olha assim, Senhor, como é que pode? Na sua casa. Como que isso pode acontecer? Deus sim pode. Pode, ué. E é bom que nós entendemos o seguinte, irmãos, independente do que aconteça, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Por que é que Deus, então, permite as coisas acontecerem? Para que você abra os seus olhos e o entendimento, e vá buscar a Deus, de forma que aquilo que você faça, salve a sua vida, dê a você condições melhores, dê a você uma qualidade de vida melhor. E quando você olha para isto, e eu falo qualidade de vida aqui, não é só vida material não, é vida espiritual, onde faça você crescer em conhecimento, onde faça você crescer em graça, onde faça você crescer em temor, onde faça você crescer em conhecimento de que a adoração que você está fazendo, ela está fazendo com que Deus seja glorificado. É isto. Por que é que Deus escolheu ou separou alguns, e deixou outros perecerem? E ainda falou assim, vou deixar lá alguma coisa. Porque o texto diz que Nabucodonosor não levou tudo. Levou uma parte dos utensílios da casa de Deus. Uma parte. Uma parte ainda ele deixou. E sabe por que ele deixou? Para ver se as pessoas abrem o entendimento e falam assim, poxa vida, Deus ainda deixou um pouquinho aqui. Deus ainda me deixou com vida. Deus ainda me deixou com um pouquinho de temor. Deus ainda me abriu o entendimento para que eu possa realmente, se até agora eu tenho errado, poder se acertar. O que Deus faz aqui é exatamente isto. Fazer com que as pessoas, ao invés de estar reclamando porque Deus permitiu que os utensílios da casa de Deus foi levado para colocar diante de Bel ou de Marduk, como seria chamado lá, que os dois eram o mesmo, e está lá os utensílios que servia para adoração ao Deus verdadeiro, agora está diante de uma imagem. Você fala, é justo isto? Quem faz justiça é Deus, então é justo. O que é que eu vou olhar para o que está acontecendo e como é que eu vou ter entendimento disto? É olhar para aquilo que Deus tem feito e saber que se Deus fez justiça,
alguma coisa não está de acordo com a vontade dele. Este povo aqui esperava isto? Não. Quem errou não foi o rei? Foi. Não eram muitos outros que estavam lá fazendo adoração nos montes, nos altos? Eram. O que eu tenho a ver com isso, Senhor? O que eu tenho a ver com isso? E Deus falou assim, já que você não tem nada a ver com isso, você vem para cá. Você pode ter certeza, irmãos, a mão de Deus nunca pesa na vida do justo. Nunca. E Deus nunca disciplina ninguém antes de avisar. Olha aqui, Deus falou através de Isaías ao rei Ezequias, 100 anos antes. Ezequias, tudo que você mostrou para este povo, a Babilônia vai vir levar embora. Demorou 100 anos, mas Deus cumpriu? Cumpriu. E pode demorar 1000 e Deus vai cumprir. E você pode ter certeza que o justo nunca será punido com o ímpio. Nunca. Nunca. E se o justo sofrer as consequências daquilo que o ímpio também está sofrendo, pode ter certeza que ele vai saber que aquilo, sendo de Deus, Deus está fazendo justiça e ele também tem que aprender alguma coisa com aquilo. Pode ter certeza. O que é que Daniel e os seus amigos fazem aqui? Vai se rebelar? Vai... Não. Foi obediente. Foi lá e fez a vontade do rei. É isso. Deus, o que faz com estes homens? Deus vai mostrar que quem é justo tem a bênção de Deus. E quem não é, o castigo de Deus, a justiça de Deus. E a cada dia nós vamos vendo as coisas seguindo neste caminho. Você não precisa nem se preocupar em questionar. Senhor, mas por que isso com a minha igreja? Por que esses danos físicos? Por que gente briga dentro da igreja? Por que a igreja se separa? Por que não... Esquece. Esquece. Deus não saiu do controle da sua igreja. A igreja é de Deus. Para quê? O povo abriu o entendimento e se voltar para ele, de forma que aquilo que estivesse fazendo pudesse ser feito para que Deus fosse glorificado. E a cada instante nós vamos vendo e aprendendo com isto. Quando Nabucodonosor fala para o seu eunuco, assim, escolhem jovens que tenham boa aparência e que possa realmente ser ensinado na língua dos caldeus. E aqui é bom nós olharmos assim, aqui os babilônicos tinha lá a linguagem, a língua dos babilônicos, mas eles falavam o aramaico e o siríaco, que é quase igual, as duas só muda alguma coisa no dialeto, mas era a língua dele. Quando ele escolhe os jovens, ele diz que era para ser ensinado. Por que é que ele escolhe aqui jovens sem defeito e de boa aparência? Para eles, qual era o entendimento aqui dos orientais? Aquilo que passava na cabeça dele era, se a pessoa é bonita, e aí eu já caí no chicote. Se a pessoa é bonita, ela tem um poder mental melhor do que o feio. E aí ele fala assim, cata só gente de boa aparência e traga para cá. Porque senão esses que tem uma deficiência a mais aí, já começa na aparência e não vai aprender muita coisa não. E aí o que esse povo vai fazer? Eles vão lá aprender a linguagem dos babilônicos, vai aprender matemática, vai aprender ciência, vai ser versado em todo o conhecimento, em toda a ciência, em toda a magia, em tudo aquilo que é bom para o rei. E por que eles estudavam aqui
toda essa parte de magia. Os irmãos vão ver que esse negócio de magia já começa lá desde do Egito, né? Quando Moisés se coloca diante do faraó, Arão joga a vara no chão e o faraó fala assim, meus mágicos também fazem isso, né? E eles tinham que aprender. Tanto é que quando, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, quando o sonho de Nabucodonosor o incomoda, eu vou assim, não, chama lá os mágicos, chama lá os magos, chama os encantadores, chama tudo. Então, as pessoas versadas nesta área era mais próxima do rei. E eles tinham mais capacidade, segundo o seu entendimento, de trazer esclarecimento àquilo que o rei, então, desejava. Mas é bom nós olharmos para isto, irmãos. Só existe um meio de nós fazermos com que, através daquilo que temos aprendido com a palavra de Deus, no nosso dia a dia, trazer êxito para as nossas vidas, né? Quando nós olhamos para a vida destes homens, né? Principalmente aqui, dos que nós estaremos estudando aqui, principalmente o de Daniel, que o livro é de Daniel. Mas é bom você olhar para uma coisa. O que é que você precisa para ter disciplina diante de Deus? Você precisa ter aptidão, isto é, prontidão de vontade. Você precisa ter um caráter que se identifica com aquele que está te chamando ao desafio do trabalho. E você precisa fazer com que você tenha integridade naquilo que você faça. É bom nós olharmos para isto, tá? Então, um ser humano sem disciplina, sem caráter, sem integridade e sem aptidão não chega a lugar nenhum, tá? Deus vai escolher pessoas e vai colocar pessoas em lugares onde Ele, fazendo a justiça de Deus, a manifestação do poder de Deus, faça com que as pessoas realmente reconheçam que Ele serve um Deus e um Deus vivo. E eu espero em Deus que nós possamos a cada dia, irmãos, irmos aprendendo com isto, tá? Então, se você ainda não leu, tá? Comece a ler o livro de Daniel, tá bom? Se a sua leitura está desatualizada, atualize sua leitura, tá? Atualize sua leitura, porque aí em março, se você conseguir colocar em ordem a sua leitura, possa ser que você consiga completar a leitura da sua Bíblia em um ano. Mas não deixe de estudar, tá bom?